tudo bem? Pastor Marcelo Matias, aqui de Serafina Correia. Deixa eu te perguntar, você está entendendo o que tem acontecido nos últimos dias? Você tem se perguntado assim, mas por que justo agora essa pandemia? Por que nós temos vivido um tempo tão complicado, tão difícil? Por que desse vírus? Por que Deus tem permitido que essas coisas aconteçam? Por quê? Por quê? Por quê? E quero te dizer que nessa pergunta sua é a pergunta de muitos. Muitos têm se feito a mesma pergunta: por que desse tempo? Por que de toda essa complicação em nível mundial, não só no seu estado, na sua cidade, na sua localidade, mas de uma forma global? E dentro dessas questões, dentro desses questionamentos, eu lembrei de uma palavra que Jesus dá a Pedro lá em João capítulo 13, verso 7. O contexto é que Jesus está ali na última ceia junto com seus discípulos, prestes a ser traído, prestes a ser entregue preso, prestes a ser então condenado, crucificado e a morrer na cruz. Obviamente que depois ele ressuscita, né? Mas até então a gente quer falar sobre aquele momento que antecederia a ressurreição, quando os discípulos ficariam sem compreender nada daquilo. Mas antes disso, na última ceia, Jesus está sentado com os demais discípulos e ele pega então e começa a lavar os pés dos discípulos. E todo mundo fica espantado porque lavar os pés era um encargo de um escravo, de alguém subordinado ao seu senhor. Era algo muito indigno à sociedade daquela época, e Jesus então pega uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, e Pedro logo grita: Senhor, o Senhor não vai lavar o pé nos meus pés, por que o Senhor está fazendo isso? E aí Jesus dá uma resposta que eu acho fantástico, aqui no verso 7 do capítulo 13. Ele diz assim: Pedro, o que eu faço agora você não compreende, mais tarde, porém, você vai entender. O que é que Jesus estava falando para Pedro aqui? Olha, não dá para você compreender o quadro todo apenas com essa atitude minha aqui, mas posteriormente você vai compreender o que vai, o desenrolar da história, o que vai acontecer, por que eu estou fazendo isso, por que essa minha atitude, por que essa minha postura diante de vocês. E eu fiquei pensando que essa é a mesma resposta que Jesus tem para a gente hoje. O que ele tem permitido que a gente passe hoje, a gente não compreende, mas futuramente a gente vai compreender. Futuramente a gente vai enxergar o quadro como um todo e vai conseguir ler o panorama geral de todas as de tudo aquilo que Jesus queria nos ensinar e quer nos ensinar nesse tempo. Algumas coisas a gente consegue ainda que ler, que enxergar, mas o quadro geral, meu querido amigo, minha querida amiga, a gente só vai conseguir enxergar mais tarde. E cabe a gente fazer o que Pedro fez, descansar na palavra de Jesus. Pedro não entendeu, Pedro não compreendeu, mas Pedro confiou naquilo que Jesus falou. Bom, o mestre falou que mais tarde eu vou entender. Então eu vou confiar na palavra dele. Confie na palavra de Jesus quando ele te diz: mais tarde você vai entender porque você tem passado isso, porque essa geração tem atravessado essa pandemia, porque eu tenho permitido que certas coisas aconteçam nesse tempo. Agora você não entende, mais tarde você vai compreender. Talvez você esteja atravessando uma situação ainda mais complexa junto com a pandemia, e Jesus manda dizer para você: agora, meu filho, você não está entendendo, mas eu estou aqui contigo te dizendo que mais tarde você vai compreender. Mas não se esqueça que eu estou do seu lado. Você pode até não entender o que está passando, mas eu estou do seu lado. Jesus está do seu lado, ainda que você não entenda o que tem acontecido. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Essa é uma palavra de refrigério para minha alma, para o meu coração e para a sua alma e para o seu coração. Deus abençoe a sua vida. Tenha um restante de dia na presença do Senhor. Tchau.